Amor, com Márcia Martins. Bom dia, e aí, tudo certinho contigo? Como é que foi o final de semana? Eu espero que muito bom, ok? Porque o dia estava lindo, o céu estava azul, não é? E a cada dia que nasce uma nova esperança. Por isso nós sempre podemos dizer, está tudo bem, porque se estamos com o Senhor, a vitória é certa. Bom dia, Luciana Timóteo, Valmir Soares, que já chegaram aí no Facebook. Todos vocês que estão em casa, ligados na Rádio Impacto, no seu trabalho. Estamos começando mais uma semana, e mais uma semana, e mais uma semana. E quando vê 2019, que mal começou, já vai chegar ao seu final. E assim é a nossa vida, ela passa rápido, passa como um sopro. Por isso, aquilo que você tem para fazer, faça logo. Né? Essas palavras, elas nos lembram a palavra de Jesus para Judas Iscariotes, quando Judas contratou a traição a Jesus, e Jesus falou, olha, o que você tem para fazer, faça logo, não é? Ainda que o papel dele fosse tão terrível, né, de ser responsável pela traição ao Filho de Deus, Jesus falou, olha, se você tem que fazer, faça logo, não é? E eu acho que essa palavra é para hoje, para os nossos dias, aquilo que nós sabemos que nós precisamos fazer, não há por que continuar adiando, porque os dias estão correndo e quando você for ver, né, você vai decidir fazer aquilo que você precisava fazer, você vai ver que o tempo já passou, que o momento já passou, né, e que você não deveria ter procrastinado. O que é procrastinar? A pessoa que tem esse problema de procrastinação, a procrastinadora, né? Isso é realmente assim um espírito maligno, né? Ou uma doença da alma. A pessoa, ela nunca faz o que ela precisa fazer na hora em que precisa ser feito. Ela está sempre adiando todas as coisas, deixando tudo para depois, né? Se algo estraga, ela fala, depois eu conserto, e aquilo ali fica estragado ali, ó, a vida toda, né? Aquilo fica incomodando aquela coisa, toda vez que você olha, aquilo precisa ser consertado, mas a pessoa vai adiando. Tem determinadas situações pendentes que precisam ser resolvidas e a pessoa vai empurrando com a barriga, né? Então a vida dessa pessoa vai se transformando num montão de lixo e quando ela quiser limpar, quiser varrer, quiser organizar, ela vai ver que aquilo se transformou numa montanha. E aí fica muito mais difícil, né? A sujeira acumulada fica muito mais difícil de você limpar. Quando você olha, tá tudo sujo, você até desanima. Você desanima, né? Você não tem força. Fala, não, eu vou deixar para outro dia. Hoje eu não tenho condições de enfrentar, né, essa montanha de problemas, de situações pendentes em que se transformou a minha vida. Então, não deixe para amanhã o que hoje você pode fazer, porque pode uma nova aurora, né? A nova aurora, novos afazeres trazer. É um versinho antigo, né? Mas que diz muito bem o que nós precisamos fazer, como nós devemos viver. Você não sabe se você tem o dia de amanhã para viver. Então, é hoje o dia. Hoje é o dia que você tem que dar o melhor de você em todas as coisas. Se existe algo para ser resolvido, hoje é o dia de você resolver.
Não vá deixando as coisas pendentes, porque quando elas ficam para serem feitas depois, elas vão se transformando em gigantes, vão se transformando num peso na sua vida. Cada vez que você olha para aquilo, você vai deixando para depois e vai se tornando cada dia mais difícil resolver aquela situação. E isso vale para todas as coisas. Vale inclusive para os seus relacionamentos. Mantenha em dia, né, o seu diálogo, a sua conversação, a sua comunhão com as pessoas. Se você sabe que tem algum problema que precisa ser resolvido no seu relacionamento, assente-se hoje com o seu parceiro, com o seu amigo, com o seu irmão e resolva isso hoje. Hoje, converse, né, esclareça, perdoe. Hoje é o dia do perdão, é hoje que você tem que perdoar, é hoje que você tem que se acertar com as pessoas que você precisa se acertar, é hoje que você precisa dialogar com as pessoas do seu relacionamento para que todas as situações não resolvidas, elas fiquem claras, né, fiquem limpas. Assim como você toma banho todos os dias, você precisa andar limpo. Você não tem que. Se você fica mais de um dia sem tomar banho, mais de 2 dias sem tomar banho, por favor, né? A sua procrastinação já excedeu todos os limites, porque você vai começar a criar cascão. Você vai ficar com a sujeira agarrada à sua pele, que é muito mais difícil de limpar depois. Assim também a limpeza da nossa casa, né? Assim como é a limpeza da nossa casa exterior, que se você deixa acumular a gordura na cozinha, fica mais difícil de limpar, né? Se você deixa acumular a sujeira na casa, fica mais difícil de limpar. Se você deixa uma roupa ficar muito suja para depois de lavar a roupa, fica muito mais difícil para você lavar aquela roupa, né? Aquela sujeira vai ali se incorporar ao tecido. E da mesma forma que acontece com a nossa casa exterior, assim também acontece com a sua casa interior. Principalmente, né, se você é morada do Espírito Santo de Deus, você tem que diariamente pedir ao Senhor Jesus, né, que você seja purificado de toda impureza, limpo no sangue do Cordeiro, né? Você tem que fazer o seu acerto de contas diariamente, né? Você precisa manter o interior do seu templo limpo, não reter perdão a ninguém, não ficar com raiva de uma pessoa de um dia para o outro. As coisas precisam ser resolvidas, as pendências têm que ser resolvidas o mais rápido possível, ou elas se tornam, né, residentes no teu coração, viram nódoas difíceis de remover, difíceis de retirar. Aquela sujeira vai se aprofundando no seu interior, vai entranhando no seu coração. E a palavra de Deus é clara quando ela diz: de todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Então, você errou, você pede desculpas, né? Você se acerta. Se você viu que você feriu alguma pessoa, já pede desculpa rapidinho, já resolve aí a situação de imediato, para que isso, né, não se torne uma ferida, que isso não se infeccione, que não comece a infeccionar ao redor, infeccionar, né, todo o corpo. É preciso que você haja imediatamente com relação a toda sujeira na sua vida. Você sentiu algo torpe no seu coração, uma inveja, um ciúme. Diga: Jesus, me ajuda, eu não quero sentir isso, eu não quero alimentar esse sentimento, me perdoa, né? Eu não quero ser assim, me ajuda aqui e agora eu renuncio a isso. Em nome de Jesus, eu abençoo essas pessoas. Eu não aceito esse pensamento, eu não aceito esse sentimento no meu coração. E é dessa maneira que você tem que agir, para que você se mantenha todo o tempo com as tuas vestiduras alvas, lavadas no sangue do Cordeiro, porque os dias são maus e os tempos de final de todas as coisas se aproximam. Bom
dia, Maria Luísa. Eu vi você chegando agora. Eu espero que você já estivesse aí ouvindo, né? A mensagem que o Espírito de Deus trouxe hoje, já no comecinho do programa, né? Quando eu saudei vocês, o Espírito de Deus já vem trazendo a palavra fresca desta manhã. Não seja um acumulador de sujeira, ok? Você tem que estar vigilante para não deixar, né, que você fique sobrecarregado de coisas, né, que vão aí te deixando cada dia mais oprimido, entristecido. Vamos, né, colocar tudo para fora na presença do Senhor, vamos passar uma faxina a cada manhã, não é? Nós temos aí um dia novo a cada amanhecer, onde você pode se alimentar da palavra de Deus, deixar que a palavra te confronte, que a palavra te corrija e que a luz de Deus venha limpando toda a treva que tenha, né, tentado, né, penetrar na tua mente e no teu coração. Bom dia para Sheila também. Sheila, não sei se você está me ouvindo nesta manhã, você e os que estão contigo. Deus é um Deus de maravilhas e Deus pode todas as coisas. Nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Amém? Então é nessa força do Senhor que nós nos movemos. Vamos ver o que o livro de Provérbios tem para nos dizer hoje. Vamos nos alimentar das pequenas porções de Provérbios, que é sabedoria para nossas vidas. Um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada, e as discussões são como as portas trancadas de uma cidadela. Então, não adianta você discutir para tentar convencer uma pessoa que se sente ofendida, né, com os teus argumentos, com as tuas palavras. Porque essa pessoa, ela se fecha e ela não vai receber nada do que você tiver para falar com ela. Provérbios 18, 19. Agora, Provérbios 18, 20. O fruto da boca enche-se. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem. O produto dos lábios o satisfaz. A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Amém? Um abraço para todos vocês que têm entrado no meu Facebook. A Joyce, ok? A irmã Marilene, se eu não me engano, né? Todos vocês que pediram para ser adicionados no meu WhatsApp, bom dia, ok? Um dia cheio de bênção de Deus para vocês. Eu fico muito feliz com as pessoas que, né, têm me procurado no meu WhatsApp para serem adicionadas, né? E ela dizendo, né, eu não perco o seu programa, tem sido um diferencial para a minha vida, tem me edificado grandemente. E eu creio nisso, né? Eu mesma tenho sido edificada, né, por essa palavra que Deus tem trazido através da minha vida, porque a língua tem o poder sobre a vida e a morte, né? Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. E eu tenho usado o poder da língua, o poder da palavra, para estar abençoando a sua vida, para trazer mensagens que vêm do coração de Deus a cada manhã, né, para vocês. Então, Provérbios 18, 22 diz
Quem encontra uma esposa, encontra algo excelente. Recebeu uma bênção do Senhor. Isso é verdade. O pobre implora misericórdia, mas o rico responde com aspereza. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, porque às vezes esses amigos nem são realmente amigos, né? São muitos, né? Na verdade, às vezes são colegas, né? São companheiros de jornada, mas não são realmente amigos, porque quem tem muitos amigos pode chegar à ruína. Mas existe amigo mais apegado que um irmão, né? Existe amigo que tem mais valor até do que um irmão carnal, né? E Maria Luísa é uma dessas amigas, né? Que caminha, né? Uma irmã espiritual muito próxima, né? Graças a Deus por esses amigos que nós temos, né? Tão ou mais chegados do que irmãos. Bom, agora vamos deixar para o outro programa, que nós vamos começar no Provérbios 19. Hoje eu vou falar sobre o caminho de morte, antes de falar sobre as outras coisas, porque senão a gente nunca consegue, né, falar com caminhos de morte. Louvem o Senhor porque Ele é bom. Cantem louvores a Ele porque Ele é bondoso. Salmo 135, 3. Esse é o cântico de Miriam, logo que eles atravessaram, né, o Mar Vermelho. Miriam, com seu tamborim, cantou e louvou o Senhor. O Senhor nos guia no caminho que devemos andar e protege aqueles cuja vida é agradável a Ele. Salmo 37, 23. Bom, como a gente ouviu aqui esse hino, né, em hebraico, eu me lembrei de algo que eu estava escutando esta manhã, antes de vir aqui para a rádio, sobre o povo de Israel. Muito interessante, um rabino falando, né, que eles estão preparados para receber o seu Messias. Mas o povo judeu, ele não aceita a Jesus Cristo como Messias. Então, eles estão aguardando a vinda daquele que eles pensam que será o Messias. Como eles, né, não amaram a verdade sobre Jesus Cristo, o Senhor os entregou ao engano, infelizmente. E então, eles vão ser enganados pelo anticristo. O que vai chegar não vai ser o Messias, né? Nós sabemos que todo o palco, no mundo inteiro, o palco está sendo preparado para receber o anticristo. É o anticristo que vai vir, né? Todo o sistema, tudo neste mundo está fomentando, está preparando a vinda do anticristo. Ele vai vir e ele vai governar finalmente como ele queria. Ele vai governar sobre este nosso mundo por 7 anos, antes que venha finalmente, né, Jesus possa vir, possa voltar e dar um fim definitivo, né, ao reinado
de Satanás. Não definitivo, né? Que nós sabemos que aí vai ter um reinado de 1000 anos, e aí depois do reinado de 1000 anos com Jesus Cristo, aí sim, né? O anticristo, o Satanás vai ser completamente derrotado. A questão com os tempos na Bíblia é que nós, às vezes, estamos falando, quando falamos 7 anos, podem ser 7 anos. Na nossa contagem de tempo, podem ser 7 anos proféticos, né? E para Deus um dia é como 1000 anos. Não sabemos exatamente, né, a questão do tempo. Nós temos o tempo cronológico, que é o nosso tempo terreno, e temos o tempo kairos, que é o tempo de Deus, o tempo profético, né, dos acontecimentos que o Senhor preparou para que se sucedessem, né, numa determinada ordem. Muito bem. Então, depois nós temos reinando 1000 anos com Cristo. Também não sabemos se esses 1000 anos são literais ou se são proféticos. Não é? Bom, existem, né, interpretações válidas, tanto para um lado quanto para o outro. A gente sempre tem essas questões aí que a gente não consegue entender muito bem, né? Quando fala de tempo na Bíblia, pode ser tempo profético, pode ser o nosso tempo terreno, mas o fato é que o mundo está se preparando para receber o falso príncipe da paz. E quando disserem paz, paz, virá repentina destruição, porque aí sim o verdadeiro príncipe da paz vem e destrói todo o engano do falso príncipe da paz, que é Satanás. Então, infelizmente, né, é essa a perspectiva mais imediata que nós temos. O anticristo, ele vai derrotar os santos do Altíssimo e ele vai cumprir o propósito dele de governar o mundo inteiro. O que o detém? O que o detém são as nossas orações, a nossa batalha, a nossa luta, não é? E não tem jeito, você não escapa nem para um lado, nem para o outro, né? É difícil escapar, porque são coisas que já estão determinadas, não há como fugir. Por exemplo, nós estávamos aqui no Brasil com um governo comunista que nega a existência de Deus, que destrói os valores da família, que destrói toda a moralidade, não é? Algo assim terrível. E nós oramos pedindo a Deus um governante segundo o coração de Deus. E lá vem, então, o presidente Bolsonaro, um amigo de Israel, né? Que coisa boa, né? Nós também queremos abençoar Israel todo o tempo. Mas acontece que quando nós nos alinhamos com o povo de Israel, nós estamos nos alinhando com os judeus. E os judeus, eles não creem em Jesus Cristo, né? Tem muito judeu messiânico que sim, né? Que se converteu. Mas Israel como nação, o povo de Israel como tal, eles não aceitam que Jesus Cristo é o Messias, né? Eles estão aguardando um outro Messias e, na verdade, esse Messias vai ser o anticristo. E nós já vimos, né, que eles estão com tudo preparado para erguer o terceiro templo. Já consagraram lá a pedra onde vai ser feito os sacrifícios, porque eles vão retornar com os sacrifícios. Isso é bíblico, né? Eles vão retornar com os sacrifícios. Vai ser construído o templo, vai retornar com os sacrifícios de animais, porque eles não reconhecem que Jesus é o Cordeiro Santo, né? Que ele é o sacrifício que cumpriu toda a profecia do Antigo Testamento. Então, eles vão erguer o terceiro templo e já está tudo comprado, preparado, planejado, já consagraram a pedra, né, onde eles vão fazer os sacrifícios dos animais. Esses sacrifícios eles vão voltar por um tempo, mas depois, no meio do acordo com o anticristo, que vai permitir a construção do templo, que vai permitir a volta dos sacrifícios, na metade do tempo, né, dos 7 anos e meio, este acordo vai ser rompido, porque o povo judeu vai descobrir, né, que Satanás, como anticristo, como um líder humano,
ele vai exigir adoração. E eles só adoram a Hashem, que é, né, Deus Pai. Eles não vão querer adorá-lo e aí o acordo vai ser rompido e o povo judeu vai ser perseguido de tal maneira, né, que só quando o Messias verdadeiro vier, eles vão ter livramento e aí eles vão reconhecer que eles se enganaram. Mas até então, o povo judeu, aliançado com os maçons, com forças satânicas, com todo mundo que está aí preparando para entronizar o anticristo, né, eles vão estar trabalhando para isso juntos. Eles têm este propósito em comum. Todos estão contra Jesus Cristo. Todos estão trabalhando contra Jesus Cristo, inclusive o povo de Israel. E à medida em que nós, brasileiros, que o presidente Bolsonaro decide, né, apoiar Israel, tudo bem, é algo louvável, não é? É o povo escolhido de Deus, nós precisamos mesmo abençoar Israel, e inclusive abençoando Israel, nós seremos abençoados, mas em contrapartida, né? Eles vão estar apoiando o anticristo e aqueles que estão com eles vão estar endossando, né, essa posição, mesmo sem querer, né? Foi sem querer, querendo, mas foi. Bom dia, Luiz Cláudio. Então, além da pedra do sacrifício, esse rabino, hoje ele falava, não é, que eles vão agora, este rabino, ele é responsável, que toma conta do túmulo de Davi, lá em Jerusalém, né, na velha cidade, lá na parte velha de Jerusalém. E ele falando que eles vão começar a preparar agora uma coroa para o Messias que virá, que eles acham que é o Messias, mas é o anticristo. Porque até agora, todos os preparativos foram feitos para a edificação do templo, mas eles não tinham feito nada com relação ao próprio Messias. Então, uma coroa totalmente de ouro vai começar a ser confeccionada, né, como um ato profético, manifestando a crença neles do quão perto está para chegar o Messias, né, para vir o Messias tão esperado. Então, a coroa dele já vai estar sendo feita em ouro. E este rabino dizia, este é o verdadeiro Messias que nós estamos aguardando. O Messias não é Jesus Cristo, como dizem os cristãos. E eu prefiro ser colocado de volta em Auschwitz, que é aqueles campos de concentração nazistas, né, onde eles eram mortos, trucidados, né? Ele falou, eu prefiro ser colocado num campo de concentração daqueles do que mudar a minha maneira de pensar com relação a este assunto. Ou seja, ele não tem nenhuma intenção de se converter e de crer que Jesus Cristo é o Senhor. Portanto, esta coroa que ele vai confeccionar é para a cabeça do anticristo. Então, aqui no Brasil, nós estávamos em maus lençóis com o comunismo, né, destruindo tudo e a todos. E isto é algo do capeta, não é? Mas, por outro lado, agora temos um presidente temente a Deus, que fez aliança com Israel, mas que igualmente está apoiando a vinda do anticristo, mesmo sem querer, porque todos os que apoiam Israel, Israel apoia a vinda do anticristo, porque eles estão enganados, né? E eles vão ser os primeiros a receber de braços abertos o falso Messias, porque quem não está muito bem arraigado na palavra de Deus, na verdade da palavra, quem não está bem arraigado, né, com Jesus Cristo, que não está cheio do Espírito da verdade, vai ser vítima, sim, da operação do engano que está tomando conta de todo mundo. Tudo está sendo preparado, não é? Tem muitos pastores enganados, inclusive, né? Eu assisti outro dia uma pregação do Malafaia, ele falando que o chip que está aí para ser colocado na testa e na mão, que você pode colocar, que não tem problema, que não tem perigo nenhum não, que isso aí não é a marca da besta, não. E ele fala isso, né, assim, eu acho que ele não deveria dizer isso, porque ele não pode afirmar isso de forma alguma,
nós corremos um grande risco, inclusive agora eles já aperfeiçoaram o chip, já né, antes era como um grãozinho de arroz para ser introduzido debaixo da sua pele, e é algo, né, um pouco doloroso. Agora eles aperfeiçoaram para o chip, ele será como uma tatuagem na sua mão ou na sua testa, que vai se incorporar à tua pele, como acontece com uma tatuagem, que não pode mais ser removida. Então, talvez por isso, né, provavelmente por isso, está aí esta cultura de tatuagem, todo mundo tatuando, né, virou moda. Para quê? Para quando chegar a tatuagem do chip, oh, que legal, vou colocar mais uma tatuagem, e essa aqui é linda, é incrível, maravilhosa, né? E você vai facilmente aceitar da tatuagem ser colocada no teu corpo, e quando você for tatuado com a marca do anticristo, não tem mais como remover, retirar. A tecnologia já está desenvolvida nesse sentido, e a partir do momento que aquela marca penetra a tua pele, ela vai fazer alterações no seu DNA, porque você vai ter ali benefícios, né? Aquela marca vai estar removendo tudo que estiver defeituoso no seu DNA, que pode gerar doenças, vai ser removido. Você não vai mais ficar doente, não vai ter mais a doença que tiveram os seus antepassados, né? Enfim, ele vai ter essa função também, né, de promover saúde. Hoje nós temos a promessa que a palavra de Deus, ela é cura para os nossos ossos. Mas se você não quer a palavra de Deus, se você não quer a verdade de Deus, você também tem essa segunda opção falsa, do falso Cristo, do anticristo, não é? Ele vai promover saúde para você também. Esse chip, ele vai fazer intervenções no seu DNA, corrigindo tudo que tiver ali, né, que possa causar dano a você. Talvez por isso, em Apocalipse fala, né, lá pelas tantas, né, das pragas, as pessoas que têm a marca do anticristo, elas vão querer morrer e não vão poder, não vão conseguir. Vão estar, né, apavoradas, com dores terríveis, mas não vão poder morrer, né, porque talvez esse chip aí vai ter este papel, né, de vida eterna, uma proposta de vida eterna, que, na verdade, não será uma vida eterna, mas uma prolongação de dias muito grande, uma vez, né, que o seu DNA vai estar sendo aí corrigido, né, dos danos que foram causados pelo pecado, né? O próprio inimigo causou o dano, o próprio inimigo propõe aí uma falsa solução. Então, o povo judeu, eles estão se preparando a ponto de já estar confeccionando a coroa do anticristo. Ele está às portas. E o que ainda o detém? Nós, o povo de Deus, de joelhos dobrados, orando, não é? Não quer dizer que o Bolsonaro, ele coloca Deus acima de todos, acima de tudo, não é? Ele é um homem temente a Deus, ele com todos que estão com ele, querem fazer o melhor para o Brasil, e isso realmente precisa ser feito, não é? Precisa ser feito, mas algo que não vai poder ser evitado vai ser essa chegada do anticristo, ele se assentando na cadeira do poder para reinar sobre toda tribo, povo e nação da nossa terra. O domínio dele será mundial, mundial. E só depois Jesus virá, não é? Agora, quanto ao arrebatamento, nós temos várias posições, né? Tem aqueles que pensam que vamos subir antes. Nós não vamos ter que conviver com o reinado do anticristo. Outros dizem que sim, vamos estar aqui na terra convivendo com o reinado do anticristo até o fim, né? Alguns pensam até a metade, outros pensam até o fim. São pensamentos diferentes. Eu não sei qual que está certo, não tem como a gente saber, porque cada um deles tem fundamentação na palavra de Deus. Então, a gente tem que estudar essas três posições, né? Os pós-tribulacionistas,
tribulacionistas que acham que vai ser arrebatamento no meio do período, nós temos que conhecer, né, essas 3 posições, as 3 argumentações e reter o que é melhor de cada uma delas. O fato é que temos que ficar sempre com a palavra de Jesus, que nos alerta que nós devemos estar preparados, porque isso pode acontecer a qualquer momento, né? Para aqueles que acreditam no arrebatamento no começo da tribulação. Ou você tem que estar muito bem preparado, né, para conviver aí com o anticristo sem abrir mão da sua fé, não é? Aqui em Apocalipse 4, João é chamado para o céu, Apocalipse 4, né? Nós temos ali no 1º, 2º, 3º capítulo, nós vamos ter no capítulo 2, 3, as cartas escritas por Jesus às igrejas. E a última igreja é a igreja de Laodiceia, uma igreja apóstata, uma igreja fria, uma igreja que deixa Jesus do lado de fora. É uma igreja da apostasia. Apostasia é o afastamento das pessoas, né? Afastamento de Deus. E Jesus, quando ele fala, né, que ele vem, ele fala, será que eu vou encontrar fé na terra? Porque ele vem exatamente no tempo da igreja de Laodiceia, e agora é este tempo dessa igreja de Laodiceia. Foi a última igreja. E aí, quando entra no capítulo 4 de Apocalipse, João escreve, depois dessas coisas, né? Depois de todas essas fases da igreja, depois da apostasia aqui em Laodiceia, depois dessas coisas, olhei, diante de mim estava a porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo como trombeta disse, suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. E ali começam as visões, né? O Senhor vai mostrar aqui para João, no capítulo 5, já vai falar do livro do Cordeiro, e no capítulo 6 começa a abertura dos selos e os julgamentos todos. Nós, com certeza, estamos, né, neste tempo aí da igreja de Laodiceia. Então, depois disso, só tem Apocalipse, capítulo 4. Depois dessas coisas, né, tá na hora de você ler aí, depois desta igreja que nós estamos vivendo agora, uma igreja que está se esfriando do amor de Deus, né? Vai aí acontecer tudo isso que está do capítulo 4 para diante. Nós temos que estar preparados. Hoje de manhã eu estava ouvindo uma pregação do pastor Alan Capriles sobre os perigos de você ser um pré-tribulacionista, de você achar que você vai subir logo no comecinho, que você não vai passar pela tribulação, nem pela grande tribulação, que você não vai ter que ficar na terra com o anticristo. Olha, muita confusão. E esse esclarecimento que ele dá, eu achei muito edificante, tá bom? Você pode colocar lá, pastor Alan Capriles, os perigos, né, daqueles que acreditam, os erros, os perigos do pré-tribulacionismo. É muito instrutivo, né? Se nós temos coisas boas ao pensar que Jesus vai nos buscar no começo da tribulação, porque aí você tem que estar prontinho agora para subir, tem também coisas más de pensar assim, porque aí você não está preparado para sofrer o que o cristão vai ter que sofrer, né, durante o reinado do anticristo. E você pode pensar, tudo bem se eu não subir de primeira, eu fico aí, né, para subir depois, e talvez não tenha essa chance. Então, é bom que a gente, né, dê uma olhadinha em todas as posições e tire o que é melhor para nós. Queridos, hoje eu vou estar enviando o suporte da Escola Asra, ok? E Deus continua fazendo, né, a obra lá na Índia,
no meio daqueles slums, daquelas favelas grandes, e eu pretendo estar indo 20 de agosto, eu estou propondo de ir no dia 20 de agosto para a Índia e para o Nepal, para fazer uma obra evangelística naquelas 9 grandes favelas no sul de Delhi, também para estar em Ghaziabad, no Nepal, e eu convido você a viajar comigo. Bom dia, Simone. A estar comigo neste projeto, a fazer parte das coisas maravilhosas, grandiosas que o Senhor vai estar fazendo, né? Você é eclésia, você é igreja, você é chamado para fora. Se você não pode ir pessoalmente comigo, você pode ir através da sua oração, da sua contribuição. Está aí o desafio. Entra no meu WhatsApp, 32 99195 9489. Eu vou repetir, você toma nota do meu WhatsApp ou revê lá no Facebook para que você possa fazer parte comigo, né? Vou estar 6 meses ali na Índia e no Nepal, é um grande desafio de fé para mim, contando com a graça de Deus e contando com os irmãos para estar me enviando e me sustentando em oração com as suas ofertas para que a gente possa fazer aquilo que está no coração de Deus. WhatsApp 32 de Juiz de Fora, 99195 9489. Eu agradeço, você está caminhando comigo desde agora. Muito obrigada a você que está suportando o projeto Asra com as suas ofertas de adoção das crianças, ok? Vou estar também com a irmã Francisca, que está ali em Ghaziabad, fazendo uma obra evangelística muito, né, muito tremenda, de levar aqueles hindus para Jesus, e lá no Nepal. Mas eu vou aqui começar o caminho de morte, porque senão nunca eu falo, ok? Vamos lá, Provérbios 16, 2. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Então, aos nossos próprios olhos, a gente sempre acha que está certo. A gente sempre acha que está fazendo a coisa certa. Mas o Senhor, Ele, né, sonda o nosso espírito. Ele conhece. Provérbios 16, 25. Há caminho que parece direito ao homem, mas, afinal, são caminhos de morte. Ok? Então, você vai ouvir o que eu tenho a dizer com olhos abertos, ouvidos abertos, coração aberto. Esse texto é repetido lá em Provérbios 14, 12. Há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Na versão da NVI, né, que é a versão facilitada, tá? Uma linguagem mais fácil, de Provérbios 16, 2, vai dizer: todos os caminhos do homem parecem inocentes para ele, mas os motivos são pesados pelo Senhor. E Provérbios 16, 15 diz: tem um caminho que parece direito ao homem, mas ao final eles levam para a morte. Bom dia, Denilson Gomes no Facebook. Bom dia, dona Zezé. Espero que você já esteja boa também, ok? Bom dia, Flávia, da Flávia Oliver Store. Flávia Oliver Store, você pode entrar no Instagram, no Facebook, lá, Flávia Oliver Store, para comprar roupas bonitas para você, sapatos, tudo isso. Bom, então, estamos em Provérbios 16, 25. Tem um caminho que parece direito ao homem, mas ao final eles levam para a morte. Vamos meditar nos ensinamentos dessa palavra. E vamos falar sobre a cobiça como esse caminho único, que, no entanto, conduz a muitos caminhos de morte. Ok? Vamos meditar nos ensinamentos da palavra de Deus sobre cobiça. Cobiça, cobiçar.
essa cobiça, isso é um caminho único, mas que, no entanto, vai te conduzir a muitos caminhos de morte, porque aqui diz, tem um caminho que parece direito ao homem, mas ao final, eles levam para a morte, né? Ao final, são caminhos de morte, é um caminho que vai abrir para muitos outros caminhos. Essa é a maneira de viver dos homens comuns, contrária à maneira de viver que Deus nos ensina a nós, seus filhos. Quando Deus fez aliança com Abraão, ele colocou os termos do acordo que ele fez com Abraão em Gênesis 12, 2, 3. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós já falamos nesse texto, assim, vezes sem conta, mas podemos voltar uma vez mais para entender ainda melhor. Nós somos filhos de Abraão e por isso nós precisamos compreender a nossa herança, a herança que nós temos, né, que Abraão nos deixou. Primeiro, Deus pede a ele que deixe tudo para trás, que ele se desapegue de tudo. Ele tinha que confiar somente em Deus para ser a sua nova fonte de vida, de sustento e de bênção. Na época de Moisés, Deus deu a ele como mandamento para todo o povo em Êxodo 20, 17. Não cobiçarás. Não cobiçarás coisa alguma que pertença ao seu próximo. No livro de Tiago, no capítulo 1, de 14 a 16, nós vemos com clareza o que acontece. Vamos lá? Tiago, no capítulo 1. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Então, você não pode se deixar enganar. Você não pode ir por este caminho de engano, que parece direito, mas que vai te levar a caminhos de morte. Como é que foi que como entrou o pecado de cobiça no homem? Vamos dar uma olhada de novo lá na cena do Jardim do Éden, né? Satanás, ele foi o primeiro a cobiçar o que não era dele. Ele queria o que pertencia somente a Deus. Ele queria a adoração que era para Deus. Ele cobiçou ser Deus. Quando ele encontrou Eva no jardim, ele conseguiu fazer com que Eva cobiçasse o fruto proibido. Daí ela começou a se sentir atraída e seduzida, conforme diz lá em Tiago. Ela foi sendo atraída, foi sendo seduzida. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Eva não tinha nem observado o fruto, né? Mas Satanás direcionou os olhos dela para o fruto e ela começou a cobiçar. E é como diz Tiago, né? A cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado consumado gera a morte. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, que o atrai e seduz. Isso foi o que aconteceu com Eva. Ela cobiçou, ela deu à luz o pecado, ela consumou o pecado e ela gerou morte. Não só para ela mesma, mas também para o seu companheiro. Na carta de 1 João, no capítulo 2,16, diz assim: porque tudo que há no mundo, tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo.
Está aí. Concupiscência nada mais é do que um desejo ilícito, um desejo impuro. A mesma coisa que cobiça. O desejo é uma força que opera a partir da nossa vontade. E uma vez que a nossa vontade ela seja contaminada pelo desejo proibido, nós vamos descobrir um caminho que nos pareça direito para obter aquilo que nós desejamos. E é quando nós enganamos a nós mesmos. Você cobiça, e aí você argumenta com você mesmo, né? Você começa a ter aquele desejo proibido e você começa a encontrar razões para se justificar. E a tua vontade contaminada, você começa a ter desejo, vontade incontrolável para aquilo. E como que você vai fazer, né? Você vai descobrir um caminho, então, que pareça direito para que você possa obter aquilo que você deseja. E é quando entra a operação do engano. Você engana a si próprio. Como o impulso inicial foi baseado no pecado da cobiça, nós perdemos a nossa capacidade de ouvir o Espírito de Deus e passamos a ouvir os argumentos da serpente, como Eva, lá no jardim. Como é que foi a conversa, né? Como é que funcionou a sedução? Lord, in your mercy, Lord, in your mercy, Lord, take us, Lord, in the place, to the place. Satanás falou para Eva, por que não, né? E ela, né? Ouvindo isso em sua mente, né, como se fosse seu próprio pensamento, ecoou no próprio pensamento de Eva. Por que não? Afinal, nós temos tantas boas justificativas. Aquilo que você deseja parece ser muito bom e, portanto, correto. Já, né, na sua visão distorcida, sua visão já se tornou distorcida, só porque você quer muito algo não significa que aquilo está correto. Você acaba de dar à luz a cobiça. Daí, para consumar o pecado, é só uma questão de tempo. E uma vez consumado, você acabou de semear morte para você e para mais alguém. Jesus disse, se você olhou para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela. O Senhor, ele sabia como se dá o desenrolar dos acontecimentos. Ok? O texto de Tiago, no capítulo 1, continua dizendo, toda boa dádiva e todo dom perfeito, ela é do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois pelo seu querer ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Certo? Se você cobiça ou inveja o que dá no mesmo, você quer o que é do outro. Em outras palavras, você quer aquilo que acha que é melhor ou a melhor parte para si mesmo. E isso se chama egoísmo. Você quer conquistar a bênção com suas próprias mãos em prejuízo do seu próximo. Quando você foi chamado para abençoar, para incluir todas as nações da terra, né, na sua bênção. Sua bênção vem de Deus, na medida em que você é generoso e abençoador e confia no Pai como a sua provisão. Quando você ama a Deus e confia nele, você passa a ser instrumento de amor e bênção para o seu próximo. Ok? Mas não precisa ser assim, né? Porque o nosso Pai, ele tem muita coisa para nos dar. Você não precisa ambicionar o que é do outro, você não precisa se entregar à cobiça. Mas esse ensino é algo assim tão profundo, e o nosso tempo já se esgotou novamente.
No próximo programa eu vou tentar trazer novamente, nós vamos, assim, recapitular o que foi falado e caminhar um pouquinho mais para frente, porque você vai ver como que a cobiça está entranhada, né, com as suas garras no coração do ser humano. Amados, fiquem na paz de Jesus, um bom dia, nos vemos aqui na quarta-feira, se Deus permitir, mais uma vez. Não deixe de orar pelo Brasil, que Deus abençoe a nossa nação e abençoe a cada um de nós. Fiquem na paz. Na paz de Jesus. Bom dia, queridos.